Olá, pessoal, podcast Endomarketing Brasil, mais uma vez no ar, um episódio novinho, cheio de conteúdo e de inspiração para vocês. Não esquece de ativar o sininho na sua plataforma favorita, no YouTube, no Spotify, toda quinta-feira, para ser notificado de novos episódios. Hoje nós vamos falar sobre a complexidade da comunicação interna e do endomarketing no varejo. Aquela loucura atrás de resultados, tudo muito urgente, colaboradores distribuídos pelas diversas filiais. Para isso, nós estamos com uma super especialista aqui com a gente hoje, é a Sheila Silveira. Obrigada, Sheila, pela tua presença. A Sheila é pedagoga empresarial, especialista em gestão de pessoas, tem uma vasta experiência trabalhando com RH e endomarketing em redes de varejo nacionais do Brasil, né? E também é fundadora da Somos Mais Consultoria, né? Sheila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu amo compartilhar as experiências, compartilhar os aprendizados e principalmente falar de um assunto que é uma delícia, porque o varejo é tudo de bom, né, para todo mundo. Então, a complexidade da comunicação interna no varejo é um assunto que amo e eu tô de verdade muito feliz, Cris, de estar aqui contigo e com todos vocês para falar sobre isso. Então, bora lá, né? Que legal. Também estou muito feliz em te reencontrar, uma super profissional que eu admiro bastante, que está aqui compartilhando com a gente seus conhecimentos. Conta um pouquinho... Qual que é a tua experiência com o varejo, né? Quanto tempo tu trabalhas com esse nicho? Bom, essa jovem pessoa aqui que fala com vocês, né? Já está há quase 30 anos no mercado, mas trabalhando em empresas familiares, pequeno porte, médio porte, grande e até empresas multinacionais. Mas no varejo, especificamente nessa área que eu acho linda, né? Que é a parte de cultura, a comunicação interna, as ações de endomarketing, porque é isso que faz o engajamento das pessoas, né? Uhum. Eu estou há 10 anos, né? Então, um pouquinho mais de 10 anos. E esse tempo todo dentro do varejo. Né? Então, os últimos anos todos dentro dessa loucura apaixonante, porque tem que gostar, né? Que é o varejo. Além de trabalhar na Somos Mais Consultoria, né? Eu hoje eu sigo atuando, né? Então, eu trabalho numa empresa aí de grande porte da região sul do Brasil, né, em constante expansão, e é isso que eu vou trazer as experiências, né, de outros lugares, de clientes meus que atuam hoje no varejo, né, e essa loucura aí maravilhosa aí de comunicar para muitas pessoas, né. Sensacional, tem que ser apaixonado mesmo, porque é um ritmo diferente, né. Quais são as peculiaridades de se trabalhar o endomarketing nesse segmento? Hoje tudo, Cris, está muito louco, muito corrido, né? As pessoas, informação constante, tudo muda, principalmente com essa questão da pandemia, né? Uhum. Muita diversidade, muita dúvida e o varejo muito afetado, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Agora voltando, né? Melhor, né? Imagina que de um dia para o outro fechou tudo, né? Exatamente. Não, pense no dia de comunicar, eu chorei, certo, né? O dia em que nosso CEO comunicou que não vai fechar, imagina, mais de 200 lojas, né? Vamos fechar tudo na época, né? Hoje são mais de 300, né? Mas vamos fechar tudo, né? Então foi uma tristeza muito grande para todos nós, né? Mas necessário, porque as pessoas em primeiro lugar. Sim. Né? Então, essa foi uma comunicação e foi em todo mundo, bem difícil. Né? Foi para todos, e foi para todos, né? Mas foi bem difícil porque é o nosso coração, né? Mas tudo muda muito rápido, só que o varejo, a loucura é ainda maior. Se já é difícil comunicar dentro da nossa casa, pensa que às vezes a gente não sabe, filho tem prova, marido vai em tal lugar, né? No meu caso, né? Mãe tá fazendo isso, o irmão não sei o quê, e a gente às vezes não tem a informação num núcleo pequeno de pessoas. Tu imagina comunicar para pessoas em cidades diferentes, ou em bairros diferentes, em estados diferentes, né? Pessoas que não estão contigo do teu lado presencialmente. É um desafio extremamente grande. E que ainda por cima que não estão na frente de um computador. Exatamente. Porque aí alguns dos canais que se costuma utilizar, né, essa coisa mais de tempo real, fica mais difícil. Por exemplo, e-mail.
Gente, como é que eu comunico por e-mail uma pessoa que está atendendo o cliente? Né? Uma pessoa que está organizando a loja. Como faz isso? Né? Então, o dinamismo do varejo, principalmente, é um grande desafio para a área de comunicação, para as ações de endomarketing, pensa. Né? Para tu engajar pessoas nessas diferentes localidades. Tem pressão de tempo, no sentido, tem que informar, tem que ser ágil, porque senão a comunicação do varejo fica antiga, velha, e não vão consumir. Né? E a linguagem que tu usa, porque tu utiliza, são várias gerações que trabalham conosco, né? Todos os dias. E aí, como é que eu comunico aquela pessoa que não está tão acostumada com tecnologia, né? Aquela pessoa que é jovem e que entrou e que é um avião, né? Elas gostam de se comunicar por canais diferentes de comunicação. E como é que tu faz? E outra, dentro do varejo, tu não tem só quem está ou melhor, a maior parte é quem está entregando lá para o consumidor. Beleza, mas e quem está no back-office? Né? As áreas administrativas. CD. Hoje eu atuo com unidades de CD, né? Com unidades de fábrica, né? De financeira. Sim. Faz como, gente? Para comunicar públicos totalmente diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Né? Então, o desafio é realmente muito grande, né? E essas são aí as peculiaridades do varejo, que às vezes na indústria é diferente, na parte de serviços que já tive experiência também, é completamente diferente. Tu manda uma circular, pum, ou um mural, já resolveu, né? Não, varejo não. Né? Pois é, e aí tem a questão das campanhas, um engajamento motivacional para a questão das vendas, do atendimento, o próprio processo de vendas, que ali tem as suas peculiaridades, suas burocracias, né? E tem a questão da cultura, né? A questão do alinhamento do propósito. Como é que faz, Sheila? Conta um pouquinho para nós, assim, que caminhos que tu já identificou que funcionam. A cultura já trabalho há bastante tempo, né? Dentro do varejo. E o bacana sim, a gente consegue manter as pessoas alinhadas com uma cultura forte, disseminando muito bem propósito e valores quando tu tem o olhar para o humano. Né? Tu tem que valorizar as pessoas, tu tem que escutar as pessoas que estão contigo e qual é a melhor forma de transmitir isso. Então, já faz mais ou menos uns 10 anos, né? Eu tive meu primeiro desafio, que era lançar o propósito. Dentro de uma organização do varejo. E a gente estava em 5 estados, se não me engano, dentro do Brasil. Né? Então, mais forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas tínhamos em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras localidades. E como é que tu faz para poder disseminar algo que é tão grandioso dentro de uma organização que é o propósito? E eu digo que isso foi um desafio, porque antigamente só se trabalhava com missão, visão e valores. Sim. Esses eram e são ainda, né? Norteadores importantes, estratégicos. E aí vem essa questão do propósito. E o bacana é que a gente começou a trabalhar 1 ano antes internamente, para depois trabalhar de forma externa. E a gente começou em reuniões presenciais. Aí a gente foi para treinamento sobre toda e qualquer campanha que a gente fazia, a gente relacionava, inclusive, de marketing, né? Mesmo que o cliente não percebesse, mas a gente trabalhava a questão muito forte do propósito e dos valores da organização, que isso também era uma outra coisa muito relevante para a gente naquela empresa. E aos poucos a gente foi incorporando na jornada do colaborador. Processo seletivo, o entrevistado não sabia, mas ele estava respondendo sobre coisas relacionadas à cultura, porque a gente precisava saber se ia dar match, né? Sim. Tanto para ele quanto para a gente. Então, ele precisava se sentir à vontade. Então, já na parte da entrevista, e eu era a gerente de valor humano, né? Olha só que bacana, valor humano. Que pioneirismo, né? Porque... Isso. Então, eu era, na época, toda entrevista a gente fazia perguntas que remetessem ao propósito, aos valores, porque isso estava muito relacionado e era muito forte. E eu vou te dizer, era lindo de ver como a organização como um todo
né, tinha isso muito forte dentro dela. Uhum. Então, todas as ações de endomarketing, inclusive tudo, a gente passava. Ah, mas Sheila, e nos dias de hoje, né? Como é que são? Mesma coisa, né? Então, eu já saí de uma organização do varejo, fui para outra, né? Trabalhando muito forte essa questão de cultura. Né? Porque cultura e estratégia faz todo sentido para a pessoa se engajar ou não. Sim. Naquilo que tu trabalha. Né? E a gente faz isso de várias formas diferentes, Cris. É muito bacana. Eu ia te comentar, porque isso tem que estar sendo permanentemente alimentado, Sim, né? Até sim. por uma questão de turnover, mas também porque o tempo passa e a gente tem que ir renovando, né? Vamos começar falando sobre o papel dos gestores. Sim. Geralmente são gerentes de loja, né? Na sua maioria. Qual que costuma ser o papel deles, assim? Como que se engaja eles nesse processo da comunicação? Primeiro que a pessoa mais importante no processo de comunicação, independente se é um gerente de loja, que sim, eles são o nosso core, né? Porque o varejo atende o nosso cliente, então o líder de loja, né? O gerente de loja, o supervisor, né? Mas também falo dos administrativos, claro, né? Também. Mas esse profissional, primeiro, a habilidade mais importante que ele precisa ter, e eu falo não só para o varejo, mas em qualquer segmento, hoje um líder precisa saber se comunicar. Uhum. Né? Ele não precisa vir com essa habilidade 100%, nossa, é um comunicador nato. Não, tá aí o nosso papel de auxiliar e de apoiar. Tá? Nós, enquanto área de comunicação, né? Comunicação interna, seja interna ou externa, né? Com o marketing, né? Mas é extremamente importante, porque se o líder não tiver alinhado com o que é a cultura e o que ela representa, não é o quê, mas o porquê. Sim. Ela é importante, e a estratégia da organização, eu vou te dizer, Cris, tua meta é vender 50 mil. Pra quê, gente? Por que isso é importante? Né? Então, é aquela velha história, o goela abaixo. E o goela abaixo não funciona, gente. Faz com que as pessoas saiam da empresa. Faz com que as pessoas te troquem pelo mesmo salário e vão pro concorrente. Ou por R$50 de diferença. O goela abaixo não funciona mais. Desculpa o termo, né? Mas é isso aí não, mas mesmo. Né? É essa essa real expressão. Né? Então, o líder, ele precisa ser um ótimo comunicador. Né? Ele precisa ser instrumentalizado para isso. Né? Ele precisa ter momentos, a comunicação chega para todos ou às vezes chega só para ele. Né? E ele tem esse papel importante de falar não o que está na comunicação, mas por que aquilo é importante. Por exemplo, recentemente a gente trabalhou com a pesquisa de clima. A gente precisa saber como estão as pessoas, né? Como está o ambiente. Né? Se a gente está proporcionando condições para as pessoas serem felizes naquilo que eles fazem com a gente. Né? Gente, vamos lá, vamos responder a pesquisa porque a empresa está pedindo. Não, né, gente? Queremos que vocês estejam aqui, vocês estão mais dentro da organização do que em casa, muitas vezes. Então, bora fazer um lugar melhor. Né? E para isso a gente precisa de vocês, a gente precisa que vocês tragam ideias, sugestões, deem as opiniões de vocês, e esse é um excelente momento de escuta. Preciso explicar, o líder, ele precisa estar alinhado. A gente precisa entender que ele também é um colaborador, que ele também precisa ser engajado e entender os porquês para poder repassar isso, transmitir, né? Eu acho que em alguns momentos acaba se esquecendo disso, se cobrando deles uma coisa para a qual não se preparou eles. E eu vou te dizer que esse é o maior desafio, porque a maioria, muitas vezes, conhece muito bem a estratégia, conhece de cultura, mas não sabe como transmitir. E esse papel é da organização, é de pessoas que possam subsidiar. Bom, se eu, Sheila, não consigo fornecer ferramentas, contrato uma consultoria que possa me apoiar, porque eu sou responsável por isso, e que possa ajudá-los a fazer isso. Né? E hoje toda a comunicação, e essa é uma dica aí para vocês que estão ouvindo, toda a comunicação que é de alta relevância,
né? E depois eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, alguns cases, né? Toda comunicação de alta relevância, primeiro, tem que ser muito bem alinhada top-down, né? Uhum. Diretoria precisa estar 100% familiarizada. Depois, né? As nossas lideranças, os heads, os gerentes de loja, né? Eles precisam saber da informação. E aí, depois, a gente desce a informação. Quando a gente desceu, eles já sabem. Então, se a equipe tem alguma dúvida, se a equipe tem algum receio, e muitas vezes a gente pede que a comunicação saia das lideranças e não da organização. Os líderes comunicam por que isso é importante, né? Assim como recentemente a gente reestruturou, ressignificou os nossos valores, e não foi a comunicação interna que passou, foram as lideranças. Olha que legal. Claro, porque legitima, né? Gente. A pessoa confia mais no seu gestor do que na empresa em si, né? E não foi assim, né, Cris? Vai lá e fala agora pra tua equipe que os valores são esses. Não, gente. Teve todo um suporte com material, com preparação presencial para eles. A gente falou presencialmente, com exemplos, com material de apoio. A gente criou um site só para aqueles... E vocês podem também acessar, né? Um site aberto contando isso para o mercado. Tá entendendo? E eles, então, foram preparados porque a gente entendeu que algo tão importante, tão relevante, precisava levar não só informação, mas aquele brilho no olhar, aquela paixão, aquele entendimento do porquê foi assim, né? E eu vou te dizer que foi um sucesso. Foi desafiador, porque a gente entregou para eles essa responsabilidade, mas foi um sucesso. Sim, mas porque foi planejado, porque se entendeu ali provavelmente os pontos de contato, as necessidades de orientação para eles. Que bacana. O que tu enxergas como principais erros que se costuma cometer? Tirando esse de não preparar devidamente os líderes, né? Sim. O que mais que a gente pode mapear que costuma acontecer no varejo? Pensa, Cris, que eu, por exemplo, sou Sheila, tá? Sou uma apaixonada por por inovação, tá? Uma apaixonada por inovação. E aí eu chego na empresa, no meu cliente, né? Ou na empresa que atuo hoje, né? Em qualquer empresa do varejo e digo, beleza, agora eu vou só falar sobre inovação. Porque tá na moda, porque é uma coisa necessária, porque o mercado precisa. Eu penso no que eu quero e no que eu gosto de comunicar. Eu, enquanto comunicadora. Mas não é aquilo que as pessoas querem saber. Então, um dos principais erros que eu vejo, às vezes, é o profissional querer, por ele, moldar o que vai ser comunicado. Ou eu que tenho experiência, né? Em outras empresas, sejam pelo meu cliente ou por empresas passadas, eu chego em uma organização específica de varejo e digo, bora fazer isso, porque na outra empresa dava... Gente, erro grave, gravíssimo. Eu preciso entender qual é a cultura hoje dos meus clientes, né? E eles ficam, nossa, mas tu vai a fundo, parece que tu trabalha aqui. Os meus clientes dizem, por quê? Uma das primeiras coisas que eu pergunto é, qual é o teu propósito, os teus valores? Né? Qual é a estratégia da organização? O que vocês precisam e que é relevante para vocês? Quais são as dores e os amores, né, das pessoas que trabalham aqui? Porque eu preciso falar a linguagem das pessoas. Como é que as pessoas entendem melhor? E aí vem muito a questão da escuta, né? Sim, da escuta, da empatia, Isso. né? Então, um dos erros eu quero, claro, que comunicar o que é estratégico para a empresa, óbvio que vai ser importante para os colaboradores, né? Mas, assim, o comunicar só o que eu quero, sem ouvir, sem levar nunca a opinião ou os desejos do colaborador, certamente eu vou perder a audiência. E às vezes tem uma questão de formato, de linguagem também, né? Que a gente, de preferências, inclusive, né? Do formato, da linguagem, da forma, que às vezes a gente leva em consideração muito as nossas preferências e os nossos hábitos de consumo de informação. Não é como eu gosto de me comunicar, eu enquanto comunicadora, e sim como é que o outro prefere receber aquela informação. Hoje, por exemplo, tem organizações que nenhum termo em inglês é utilizado.
Por quê? Porque as pessoas a maioria das pessoas que estão na organização não conseguem compreender aquele termo. Agora, muitas vezes, empresas, principalmente de tecnologia, não, Sheila, e eu tenho clientes da área de tecnologia, não, Sheila, vai lá, pode colocar coisas modernas e tudo mais, porque o pessoal vai curtir, vai gostar. Então, eu preciso entender a minha realidade. E hoje, principalmente a realidade do varejo, né? Então, é dinâmico, é ágil, é objetivo, eles não têm muito tempo, né? E como eu faço isso? Então, erro grave. Comunicar aquilo que eu quero, o que eu acho importante enquanto profissional, ou às vezes a organização olhar só aquilo que ela quer, mas assim, como é que eles querem receber essa informação e que informação eles querem receber. Isso é extremamente importante, Cris. E hoje eu vou te dizer que eles gostam muito de consumir informações do tipo, a empresa tá batendo meta? A empresa tá crescendo, tá expandindo, vai fechar loja? Sabe? Porque eles têm medos. Então, proporcionar e levar para eles e serem reconhecidos também. Perdão, quase esqueci disso. Adoram se ver nas matérias, né, gente? Ah, sim. Né? Adoram enxergar que o trabalho deles, o esforço deles está fazendo sentido para a organização e está sendo visto pela organização inteira. Tem que ver o orgulho que essas pessoas sentem. Eu sou muito defensora dessa estratégia, assim, de trazer as pessoas para o primeiro plano, para os canais, né? Nunca me esqueço de uma vez a gente produziu uma revista que tinha um colaborador na capa, foto na capa, e os colegas levavam para ele autografar. Olha que coisa querida. Demais. É uma coisa assim que para aquela pessoa tem uma importância imensa, né? E os colegas também valorizam, enfim. Eu sou muito fã. Tem mais algum erro que te ocorre agora que a gente possa destacar? Não é um erro, mas é uma dica, tá? E aí a gente tá falando aqui, exatamente disso, colaboradores serem evidenciados. Tá? Muitas vezes a gente vê propagandas, né, que são com modelos, tá tudo certo, são pessoas profissionais e que sabem fazer aquilo, né? Revistas, só que, gente, quando tu dá voz ou quando tu coloca a imagem do teu colaborador, eu trabalhei numa das organizações de varejo, que toda a revista, que era o segmento infantil, moda infantil, tá? Que todos os bebês que apareciam na revista, nos outdoors, enfim, na parte marketing mesmo, eram filhos de colaboradores. Legal. Gente, a minha Pitoquinha tinha 1 ano. E o meu orgulho, porque ela também, quando ela tinha 4 anos, ela dizia, eu sou modelo. Eu trabalho com a minha mãe, na mesma empresa que ela. Porque ela ficou quase 4 anos, uns 3 anos, do primeiro aos 4 anos de idade dela, saindo em revista, né, desfilando, né? Então é um orgulho. Gente, vê se isso não retém, inclusive, colaboradores. Com certeza. Nós, nessa organização que eu tô atualmente, a gente teve colaborador, gerente de loja, saindo na Globo, por exemplo, né, em horário nobre, né? Então, fazendo comercial. E foi demais, e até hoje a gente lembra, né? Então, assim, não é um erro não colocar, né? Mas, assim, quando tu coloca os teus colaboradores na frente, por exemplo, o banco de imagens hoje internamente, né? Para todos os materiais que a gente utiliza na área de comunicação, né? É tudo banco de imagem interno. Ah, interno, com certeza. Eu sou super a favor interno, também, acho sensacional. Ainda vejo hoje, e aí eu trago, talvez possa ser um erro que eu traga aqui então, né? Ainda vejo hoje materiais dentro de organizações usando banco de imagens. Gente, se tu vai falar... Pessoas de banco, isso, né? Pessoas de banco. Usar eventualmente alguma imagem que tu não tenha no teu banco, com alguém de banco de imagens, beleza. Mas faz o teu banco de imagens. Eu falo isso porque eu peço para clientes, muitas vezes, né? Meus parceiros ali de negócio, eu me manda fotos tuas porque eu quero colocar, né? Nessa comunicação, nessa apresentação. Ah, Sheila, vou te mandar. Vocês têm um banco? Não, a gente não tem, mas a gente tem algumas fotos. Gente, acabo eu indo procurar na internet, porque sempre tem divulgação pelo Instagram, e colocando, e eles amando se verem lá, mas não é propriamente da organização. Fui eu que pesquisei e trouxe. E aí eles percebem o quanto é importante trazer essas pessoas para frente. Sensacional. Eu diria que o erro é perder oportunidades
de trazer o colaborador para primeiro plano, né? Muito bem, Cris. E com relação ao potencial, então, da comunicação interna do endomarketing no varejo, né? O que tu vê que essas disciplinas bem feitas têm o poder de ajudar as empresas varejistas? Eu vejo 2 momentos, assim, que eu comparo. Trabalhei em empresas que não tinham nem área de comunicação, né, estruturada. Claro, as menores empresas, né, tem aquele profissional multidisciplinar, não existe uma área específica, né, para isso. Trabalhei em empresas que tinham área de comunicação e endomarketing, mas que as ações realizadas era só falar de benefício, quando tinha algum benefício novo, ou alguma mudança de processo, e o pessoal dizia, bom, essa é a nossa área de comunicação, falar de benefícios novos ou de mudança de processo, né? Esse era o conteúdo. Também trabalhei em empresas que, por exemplo, o endomarketing era assim, no dia do teu aniversário, naquele ano, todos ganhavam a mesma coisa, e isso era o endo. Não estou dizendo que está certo ou está errado, são aprendizagens. Para mim, Sheila, posso dizer, fez diferença nenhuma. São níveis de maturidade, eu sempre falo aqui, né? Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar por algum lugar. Para mim, não fez diferença enquanto profissional esse tipo de como... Claro que a gente quer saber benefício, mas não é só isso. Né? Isso ali é o básico, né? Exatamente. Quando eu recebi o desafio, eu vou dizer assim, que eu não recebi esse desafio, eu sempre provoquei as organizações que eu queria fazer essa parte. Então, foi assim que eu comecei, né? Eu provoquei. Então, eu era gestora, né, de valor humano, e eu comecei assim, né, vamos trabalhar, já tinha um endo, né, mas a comunicação interna fui eu meio que fui colocando, né, porque endo já estava posto, né, por gestões anteriores. E eu fui colocando por quê? Porque eu via, eu sou muito de escutar as pessoas. Eu falo muito. Gente, o pessoal da comunicação fala, mas eu escuto muito. E aí eu percebi os desejos e as necessidades, e aí fui trazendo essa parte. Cris, eu posso te dizer que quando uma organização trabalha com comunicação, com novidades, com curiosidades, quando ela faz um endomarketing voltado realmente para o humano, para as pessoas, né? E não é simplesmente para cumprir tabela, Dia dos Pais, Dia das Mães, não. É voltado para as pessoas. Dois principais resultados eu te afirmo que a gente tem. Afirmo porque eu controlo indicadores. Né? Então, isso é uma outra história, né? Porque vai dar mais 1 hora aqui se a gente for falar de indicadores. É um podcast inteiro de indicadores. Então, assim, eu controlo indicadores, sempre controlei. Então, resultados que traz, né? Trabalhar com uma comunicação e com endomarketing ativo e estratégico. Tem que estar totalmente voltado para a cultura e para a estratégia da organização, tá? Primeiro, que resultado cresce. Porque pessoas felizes, eu estou me formando agora em psicologia positiva, né? Especialista em psicologia positiva. Pessoas felizes, quando a gente proporciona, porque a gente não faz ninguém feliz, né? Por favor. Sim. Né? Mas quando a gente proporciona um ambiente em que as pessoas consigam estar felizes, né? Essas pessoas geram um engajamento e um resultado incrível. Isso já é comprovado. Inclusive, a gente tem um episódio do podcast que foi inteiro sobre felicidade no trabalho com a Alessandra Becker. Fica a dica, vou colocar o link na descrição. Já digo que a Alessandra, a Ale, como eu chamo ela é maravilhosa. Então, assistam e acompanhem ela. Olha, eu vendendo a Ale aqui, né? É maravilhoso, então assistam, porque realmente esse tema é encantador. Eu sou chefe de felicidade no trabalho, formada legal. Assim como a Ale, né? Então, é um outro tema que a Ale já falou e que é maravilhoso. Mas, enfim, quando as pessoas estão bem, né, se sentem satisfeitas e pertencentes ao seu ambiente, elas rendem muito mais. Então, esse já é um benefício. Porque quando elas veem que a empresa se importa com elas, levando comunicação, transparência, isso gera confiança. Ninguém quer ficar num ambiente que não se sente confiante, né, e valorizado. E as ações de endomarketing, nossa, eles param tudo, né, mesmo no varejo, que é tão corrido, que é tão rápido para olhar pra gente. Por mais que seja um carinho, algo simples. Não é o que tu faz, mas por que tu faz e para quem tu faz. E isso eles percebem. E a outra coisa é as pessoas... Eu não gosto do termo retenção, mas as pessoas quererem permanecer contigo
esse é um outro resultado importante e que as pessoas, tu não prende as pessoas. Sim. As pessoas querem estar lá. E coisa boa ouvir, e eu ouvi essa semana de um colega, né? Sheila, tô sendo assediado, mas daqui eu não saio. Por quê? Porque eu amo trabalhar aqui. Porque eu amo estar. Porque ele é valorizado. É reconhecido. Porque eles confiam que a empresa vai ajudá-lo a resolver a questão. Isso. E a confiança vem do quê? Do diálogo, do feedback, da comunicação, da atenção que tu dá pro outro. Isso, não sei se respondi a pergunta, né? Mas isso faz dessa nossa área tão importante dentro do varejo e em qualquer outra organização. Mas eu falo dentro do varejo porque o varejo, o turnover normalmente é muito alto. E quando tu consegue fazer com que as pessoas entendam que elas são importantes para aquele negócio, para aquele resultado, elas querem ficar contigo por muito mais tempo. E pra gente é só vantagem, né? Com certeza. E fala um pouquinho sobre os comos, assim, né? Por exemplo, com relação a canais de comunicação, né? O que funciona, o que não funciona na tua experiência? Tem que fazer um evento ao vivo. Tem como? Olha, eu vou te dizer assim que eu já passei por várias situações, tá? Sim. Minha experiência, minha opinião, tá, gente? Não tem certo ou errado, porque, mais uma vez, é da cultura de cada lugar, né? Sim, e é das vivências, dos aprendizados que tu estás trazendo para nós, Exatamente. como, né, já viveu na pele. Isso. Então, eu já vivi na pele ter um canal somente de comunicação. Não dá, galera. Não dá, porque nem todo mundo consome ou gosta de consumir, por exemplo, canal e-mail. Às vezes, o trabalho é tão dinâmico, principalmente no varejo, né? Imagina, a consultor vai parar todo dia para ter... Ele precisa de algo mais dinâmico, né? Um canal somente de comunicação, eu vi que, nas minhas experiências, não foram efetivos. E também vou dizer o contrário, né? Muito canal de comunicação dispersa público e só faz a área de comunicação ter retrabalho, né? Sim. Então, assim, poxa, eu posto nesse. Gente, o que é bom, né? Qual é o segredo, assim, que eu descobri, tá, Cris? No varejo, a gente tem vários públicos, né? O maior é quem tá lá entregando pro consumidor, né? Pro teu cliente. Mas eu tenho toda a parte de back-office que eu tenho que olhar. Eu tenho pessoas em cidades diferentes, com lojas que funcionam em horários diferentes, né? Que tem rotinas diferentes. Sheila, mas não é tudo varejo, não é tudo o mesmo. Gente, tem shopping, é diferente de loja de rua. Nossa, bem diferente, né? Uma loja de rua de uma cidadezinha pequena do interior. Eu tenho equipes trabalhando em 3 horários diferentes. Inclusive elas, para se comunicarem como faz, né? O colega que trabalha no primeiro turno e o último, né? Então, a complexidade, ela é maior. Então, a primeira coisa é, por onde aquele colaborador gosta de consumir informação? Né? Não vou dizer que eu não vou ouvir cada um, né, gente? A gente pega uma amostra que vale pro todo, e aí são as pesquisas, né? Tem sites que tu pode pegar margem de erro confiável e tudo mais, tu digita ali e ver, né? Porque eu sempre gosto de ter informações com um público mínimo para ter uma confiança, né? E uma margem de erro de no mínimo 5%, no máximo, perdão, de 5%. Sim. E aí tu tem que ter uma amostra, né? Então a gente vai lá, faz estudos, faz pesquisas para entender quais são os canais que e a gente está nesse momento agora de repaginar a nossa comunicação dentro dessa organização que eu tô. Então, assim, qual é o canal que esse público aqui, loja, prefere consumir? Eles amam, eu já faço pesquisas sempre, né? Eles amam o WhatsApp. Só que como é que eu me comunico e aí eu como? O quê? Ou melhor, qual? WhatsApp. Ou Telegram, que também tá entrando muito forte, né? Escolha um canal, né? Pelo celular, de comunicação, beleza. Agora, o que eu coloco ali? Quando? E como? Exatamente. E aí, eu já vi que tem que ser informação importante, relevante, ágil, objetiva e real time, né? Aconteceu, publicou, divulgou. Não pode ser coisa velha, gente.
tá? Aí, muitas empresas têm dentro do varejo, né? Eu já fiz vários bents, inclusive, né? E eu também utilizo uma rede social, né? Para o Instagram, fechado para colaboradores. Gente, adoram. Mais uma vez, não é o falar, é o receber também, né? E eles postam, e eles marcam. E se a gente não compartilha, né? Não compartilhou lá o meu, compartilha, não sei o quê, eu marquei a empresa. Fica na expectativa. Fica na expectativa de se ver lá. Lá tem que ser conteúdo mais leve, sobre cultura, colocar eles em evidência, o que está acontecendo, prêmios que a empresa recebeu, outro tipo de informação. A própria linguagem visual, escrita, completamente tem que estar aderente ao que se vê nessa ferramenta. Diferente. Né? Vídeos curtos, né? Lives. Gente, é como eles gostam de receber, né, a informação. Então, cada canal, um formato diferente. A gente tem uma revista digital também, né, quinzenal. Lá, o conteúdo tem que ser deles. Então, as áreas mandam conteúdos, os colaboradores mandam conteúdos e mandam fotos. Deus o livre, eu não saí na revista. Então, é outro tipo de matéria. Então, quais os canais que fazem sentido não para a organização, mas para o consumidor? Porque a gente não faz... Eu não faço para mim a comunicação, eu faço para o outro, né? E como é que ele gosta, aonde e o que ele gosta de consumir. E aí, qual a linguagem, o quando, vem tudo junto, né? Olha, eu vou te dizer que tem bastante insight aí, viu, Sheila? Porque mesmo que não dê para generalizar, já é um ponto de partida, né? Para inspirar e se entender que tem aí possibilidades. Por exemplo, fiquei bem surpresa com a questão do Instagram fechado. Sei que tem algumas empresas que usam assim, mas a gente não fica sabendo, né? Então, que legal saber que tá funcionando. E, gente, as dicas que eu tô passando aqui para vocês, como eu disse, eu amo partilhar, né? O conhecimento adquirido. Se morrer com a gente, não serve para nada. Então, se quiserem me seguir, né, no Instagram, @somosmaisconsultoria, me chamar ali, ou no LinkedIn, Sheila Souza Silveira, Sheila com C, tá, gente? Pode vir, que assim como tu ficou curiosa, eu posso agora, quando a gente terminar aqui, te contar mais, tá? Posso te mostrar e posso partilhar com vocês também, fiquem à vontade. Que legal. Vale a pena, pessoal. A gente fala bastante aqui no podcast que a comunicação com o colaborador ela tem que ser sempre de duas vias, né? Que a gente tem que falar, mas também tem que ouvir e tem que, hoje em dia, se compartilhar muito isso. Tu falaste do Instagram, né? Tu falaste das fotos, mas que outros caminhos se tem para isso no varejo, assim, que tu vês? Na verdade, a comunicação ela acontece em toda a jornada do colaborador, né? Desde a entrevista até o desligamento, né? Então, ela tem que acontecer em todas as partes, essa trilha, né? Enquanto o colaborador está ali com a gente, né? Então, o poder falar é importante. O levar a comunicação transparente, estratégica é importante. Mas o ouvir, como eu comentei antes, a escuta, ela é extremamente relevante. Como é que a gente dá voz, né, para as pessoas nessa experiência que eu já passei, né? Processo de entrada do colaborador, o onboarding é extremamente, ou melhor, antes, né, na entrevista, né, o ouvir os sonhos, ouvir os desejos, as expectativas. A pessoa não se sente só bombardeado com perguntas técnicas, ela se sente em casa. Gente, adoro, é uma parte muito complexa essa questão de contratar alguém para trabalhar contigo, porque é uma responsabilidade tua e da pessoa, né, porque tem que fechar, e a bacana é um compromisso da empresa contratar certo, né, também, aquele profissional. Só que quando tu quer conhecer a pessoa e saber mais quem ela é de verdade, não o que ela tem ou o que ela fez, mas quem ela é, então já vem o primeiro processo de escuta. Né? Lá na parte da entrevista, né? Que vai muito além do que tá ali no currículo, né? Muito. Não é o currículo, gente. É o que escreveu o currículo, né? É o que tá atrás, né? Daquele papel que tu recebe. É muito além. A pessoa já entra parabenizando a equipe de seleção.
Porque, gente, nunca participei de um processo assim. Porque um processo que eu não vejo só a questão técnica, mas eu vejo o ser na sua essência. Então, já começou por aí. Porque o ser tem todo a ver com a cultura também, né? Será que ele vai sofrer porque não tem nada a ver com ele? Aqui é uma cultura dinâmica, ele é mais tranquilo, mais calmo, né? Sim. Né? Faz como, né? Não vou frustrar a pessoa, vai entrar e depois vai ser assim. Então, já começa toda uma conversa de fala e de escuta no processo seletivo. Depois a gente vai para toda a parte onboarding, né? Aonde eu tenho que passar muita informação, mas ao mesmo tempo é gostoso porque eu também vou ouvir, né? Eu vou ouvir quais são os desejos, quais são as expectativas, o que o outro quer e deseja enquanto colaborador, agora pertencente, né? Dessa nova organização, dessa companhia. Como que se cruza as expectativas de carreira dessa pessoa com as possibilidades que existem na empresa, né? Exatamente, porque o colaborador, ele não tem uma visão do, como vai ser essa semana. Não, como vai ser a minha vida aqui, porque ele não entra querendo sair, né, gente? Ele entra querendo ficar. E como é que vai ser o meu futuro aqui? O que essa empresa tem para me oferecer e o que eu posso oferecer? Então, vem muito essa fala. Depois tem todo o processo de treinamento e a gente faz sempre muita pesquisa para saber como é que a pessoa está se sentindo. Então, por pesquisas, a gente escuta muito, tá? Não é só escutar, gente. Aí não serve de nada se tu faz pesquisa e não faz nada com o resultado dessa pesquisa. Para a comunicação e para o endo, especificamente, todo projeto grande, por exemplo, final de ano, eu escuto pessoas em todas as unidades da empresa. Na fábrica, na logística, na área de cobrança, atendimento, suporte, na área administrativa. O que tu espera ver, o que não pode faltar aqui no nosso final de ano. Tu já fez isso na tua empresa? Tu já ouviu as pessoas? Ou tu faz aquilo que tu acredita que... não, eu tenho tanto de dinheiro, eu vou lá e vou fazer algo com esse dinheiro, ou que tá na moda. Gente, não faz isso. Faz o que o teu colaborador tá querendo. O que ele tem enquanto expectativa. E isso a gente faz não só para o evento de final de ano, mas para o aniversário da empresa, que é uma data extremamente importante. Agora, quando a gente trabalhou a cultura, também, como é que a gente pode passar essa informação? Tu entendeu isso? E eu vejo que isso é um desenvolvimento de um mindset, né? Estar sempre atento para as oportunidades de ouvir. Nem sempre se vai fazer, mas tem... Isso eu deixo claro. Gente, aqui é brainstorm. Vocês podem me falar sem limite, mas não, isso tem que ficar claro também na comunicação, porque é expectativa, né? Tu trabalha com a expectativa do outro. Eu disse, gente, vocês estão me trazendo tudo isso, eu não consigo fazer tudo isso. Eu não tenho, muitas vezes, até orçamento para fazer tudo isso. Mas, certamente, o que vai ser construído vai ser a partir da fala de vocês. Né? Então, algo da essência, e eles ficam felizes por poder ter, eu participei. E eu sempre chamo pessoas diferentes, com menos tempo de empresa, com mais tempo de empresa, porque são olhares, leituras diferentes, de áreas diferentes, porque cada um tem uma expectativa. E depois a avaliação a gente também faz, que é um momento de escuta de tudo, e aí vem, eu quero isso, aquilo. Até o horário de comunicações a gente muda, né? Sheila, não quero à noite, quero de manhã, quero de tarde. A gente vai testando, porque é o desejo deles, e é para eles, porque a gente faz, até não te respondi antes, a gente faz eventos ao vivo, a gente tem um programa lindo, inclusive, que é um programa onde um ou mais diretores conversam com os colaboradores da rede toda, e é uma transmissão ao vivo, aconteceu essa semana, inclusive, né, e a gente conversa, eles falam e a gente escuta, porque eles mandam perguntas, eles mandam internações pelo chat ao vivo. E eu sou a porta-voz, inclusive. Que legal. Tudo que eles perguntam ali, até às vezes o que alguém não sabe responder, mas diz, no próximo eu vou trazer a resposta pra vocês, entendeu? Então, eu vou te dizer que... E transparente, né, Sheila? Tipo assim, aberto, se vier alguma coisa mais polêmica, beleza, a gente dá um jeito de... Vem coisa polêmica, tá? Óbvio. Óbvio, né, gente? Sempre vem. Sim, mas não é nada de impossível de se lidar, né? Não, mas são coisas pertinentes. São coisas pertinentes, porque o respeito, ele tá posto ali também, e a confiança, a transparência. Então, vem coisas polêmicas, mas eu vou te dizer que, assim, tudo normalmente eles têm esse retorno, por isso que eles perguntam, né? E é muito bacana. Eu aconselho vocês a fazerem um momento para toda a rede, e que vale a pena.
né? Para que eles também possam conversar. Não é um momento só de fala, mas é um momento de escuta. Escuta e resposta. Que legal. Os cases agora. Vamos lá. A gente tinha falado de contar um case, tu me disseste ontem que tinha 3, e eu vou te dizer que botei mais um, eu não sei se dá tempo, porque eu não tô sabendo, né? Tô cuidando aqui, relaxa, vai contando qualquer coisa. Qualquer coisa tu me Sheila, já passou 5 horas, o podcast virou um episódio, a gente vai fragmentar, virou uma série. Virou uma temporada. Virou uma temporada só com a tua fala. Mas trazer para vocês, e aí pegando como base esse próprio... e lições aprendidas, né? Porque a gente aprende com o tempo, né? Com certeza. Então, um case, assim, de bastante sucesso foi esse de levar, tornar a diretoria mais próximo do colaborador, né? Então, eles levam informações, novidades, projetos, coisa que nem entrou. Extremamente estratégico, e aí parte da relação de confiança. Eu confio no meu colaborador, que ele também não vai sair contando para todo mundo o que está acontecendo, porque é uma estratégia do negócio, né? E aí, essa parte de não só falar, mas de ouvir o outro é muito importante. Só que, Cris, olha o desafio que a gente tem. Eu preciso comunicar hoje para mais de 3 mil pessoas. Tu acha que 3 mil pessoas naquele horário vão estar ao vivo comigo? Lógico que não, né, gente? Às vezes na tua casa tu não consegue juntar tua mãe, teu pai, teus irmãos, porque acontecem imprevistos. O ser, ele é humano, ele fica doente, ele tem um compromisso que é inadiável, às vezes o horário não dá, tu tá focando, tu tá atendendo o cliente, tu não vai largar. Às vezes é o próprio trabalho que não deixa, né? Isso, então assim, a gente grava. Né? Então tá aí uma dica para vocês. Consigo pegar 100% do público ao vivo? Eu vou dizer que nem quando eu trabalhava com 30 pessoas. Porque sempre tem um que precisa sair, que tá viajando a trabalho, muitas vezes, e que não consegue estar ali. Então, é importante isso, tá? E eu vou te dizer, por experiência própria, às vezes a gente se esforça e assiste ao vivo, mas não tá com a cabeça para aquilo ali. Daí tu quer a gravação para assistir com atenção depois. Então, assim, todas as nossas lives, né, as nossas gravações, os nossos encontros que são ao vivo, a gente também grava para fornecer para a pessoa consumir depois. E aí vocês vão me perguntar, Sheila, e aí tu consegue que 100% das pessoas assistam? Não vou mentir para vocês, lógico que não. O dia que eu conseguir 100% de público numa comunicação, eu tô realizada. Gente, pode ser... A empresa que consegue me avisa aí, porque é case. Avisa porque vai vir participar aqui do podcast. E vai contar pra gente o segredo. Gente, não consegue. Não consegue que todos, 100% das pessoas consumam a informação. Mas pelo menos a informação roda e o colega que não assistiu fica sabendo por outro e assim vai. E vai sempre ter aquele que não consegue ou que não se organiza pra consumir a informação. Gente, eu não me frustro mais, eu durmo de noite, né? Porque quando tu é mais jovem, né? Não, eu tenho que ser... A minha inveja é a Rádio Corredor. Que a Rádio Corredor é uma agilidade. Muito bom. Olha, a minha inveja é a Rádio Corredor. É melhor que uma equipe de 100 pessoas na comunicação interna. Isso, hoje eu tenho uma equipe, sou eu e mais 4 pessoas, né? E a gente inveja muito a Rádio Corredor, porque ela é muito ágil, gente, muito objetiva, mas às vezes ela é torta, né? Ela não é a informação exatamente como ela tem que ser. O bom é quando ela é nossa aliada, né, Sheila? Não, e eu vou te dizer que eu trago muitos aliados, a gente tem influencers dentro da empresa, a gente tem guardiões da cultura, né? Justamente para essas pessoas nos ajudarem. Então, quanto mais aliados vocês tiverem, maior é a aderência à informação. 100% a gente não vai ter, gente. Não queira ter, durma de noite, porque 100% é muito complicado, tá? Então, esse é um projeto, é um case bem bacana, mas eu vou te trazer um case desafiador, né? Adoro. Complexo, bem complexo. Aconteceu antes da pandemia, inclusive. Então, imagina, tu tem todas as responsabilidades e aí tu tem a informação de que tu tem que trabalhar agora com uma cultura e com um mindset ágil, inovador, né? E tu tem que fazer a gestão da mudança, né? Claro que contamos com o apoio de consultores especializados, né? Para nos apoiar. E aí eu recebo... Era com foco em transformação digital, assim, isso, mentalidade da transformação digital. Isso, né? Então, a gente estava trabalhando a evolução, a transformação digital da organização, né? E um pacote com vários projetos, era um programa, né? Então, a gente
teria que trabalhamos, né, com a gestão da mudança. Então, o meu escopo era não só a comunicação, que por si só, né, desse mindset, do que estava acontecendo dentro da empresa, né, de forma ágil, mas também capacitar as pessoas. Né? Naquela época, eu também estava com a capacitação das pessoas. Gente, e o que a gente não contava? Que no meio da implantação, já no processo de finalização, esse maior foi uma implantação de uma ferramenta, né, muito importante, que foi o SAP, que quem já passou por implantação de SAP sabe que é complexo. É barra pesada. É. E aí, no meio do caminho, a gente teve a pandemia, manda todo mundo para casa. Que timing, hein, Sheila? E a gente implantou em junho de 2020. Meu Deus. No meio do início da pandemia. Estavam abertas as lojas? Um período ficou fechada e o outro ficou restrito. Algumas cidades sim, outras não. Mais isso ainda. E aí tu pensa como faz para capacitar, para comunicar, quais os canais. Foi aí que a gente incorporou o WhatsApp, porque a gente não tinha esse canal de comunicação. Olha só. Então, e uma loucura, né? Fora isso, bem no dia, eu acho que um dia antes, teve um ataque de gafanhotos, e aí tinha a questão da energia elétrica, se seria afetada ou não afetada. Parecia né? o apocalipse. Gente, conseguimos, sobrevivemos. Mas por quê? E aí Sheila conta agora o segredo. Primeiro, que a comunicação interna, antes do projeto iniciar, da equipe, do time que trabalharia, que foi em setembro de 2020, iniciar esse projeto, a gente iniciou, foi 2019, 2020 foi a pandemia, a gente começou em 2019. Em 2019, em abril, a gente já estava falando de plano de comunicação. O projeto começou só em setembro. Então, a gente teve tempo para fazer um plano de comunicação bem consolidado. Claro que a gente não previu pandemia, ataque de gafanhoto, nada dessas coisas, né? Mas, enfim, não tinha isso no plano de contingência, tá, gente? Mas a gente estruturou todos os eventos, todas as linhas de comunicação, começa com quem, termina com quem, todos os eventos que estariam, né? A periodicidade, a nossa revista eletrônica, ela era semanal naquela época, né? Digital. Uma vez por mês ela era só sobre o projeto, né? A gente passava indicadores, como é que seriam contar para as pessoas como estava acontecendo, quais os resultados, qual o andamento, que estava dando certo, que estava dando errado, né? Aí, mas o time que participava estava 100% alinhado com tudo que estava acontecendo. Só assim foi possível a gente fazer uma gestão de mudança, e que foi case, né? Ganhou premiação, tanto pela implantação da parte de TI, né, com um prêmio da Azug, quanto um prêmio da BRH no Top Ser Humano. Olha que legal, né? Parabéns. Então, não vou dizer que foi fácil. Foi desafiador, mas o olhar atento para as pessoas e uma comunicação prévia, planejada, é essencial. Né? Então, e nem sempre a gente tem no varejo, né, gente? Porque é o avião ali no ar e tu abastecendo ele de informação. Né? E não pode deixar ele cair, né, gente? Avião caindo, aeromoça sorrindo, né? Mais ou menos por aí. Então, esse foi um case bem desafiador. Se der, eu conto mais algum. Não sei como é que a gente tá no tempo. Dá sim, vamos lá com mais um. Outro case bem desafiador, e que eu já falei um pouquinho dele, foi, imagina, eu a primeira vez implantando e divulgando, disseminando algo que faz parte da cultura, que foi o propósito. Né, nessa organização de varejo que eu falei que trabalhei já eu acho que faz uns 9 anos que eu fiz isso, 8, 9 anos, né? Então eu recebo a informação primeiro, eu comecei a estudar, gente, mas o que é propósito? Porque naquele tempo não se trabalhava propósito, né? O que é propósito? Uhum. O que é propósito de uma pessoa? Né? O que é o propósito de uma organização? Como é que eu tenho que trabalhar ele? Então, e eu, como sou da área de gestão de pessoas, né? Não sou da área de marketing, gente, a minha formação, eu sou pedagoga empresarial, né? Mas eu sempre contei com o apoio de quem é da área. Então, publicitários, jornalistas, o pessoal do marketing mesmo, relações públicas. Então, eu sempre me abracei. Gente, me ajuda, né? Li muito, tu tá atualizado. Eu faço parte, até para vocês, fica como dica também, de 4 grupos de estudos.
fora o grupo da pós-graduação, então eu tô sempre me atualizando. Inclusive fazendo cursos na área de comunicação, né, Sheila? Eu certeza. lembro que a gente se encontrava lá nos cursos das meninas da Fale. Isso não é porque eu migrei da área, porque eu trabalho muito desenvolvimento humano, gente, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Mas eu voltei o meu olhar todo para essa parte de cultura, de comunicação, porque foi um início meu há 10 anos atrás, né? E como eu faço isso? Então, para mim, foi um desafio na época, como eu trabalho o propósito. E ter a parceria da diretoria, né, de CEO. Eu sou muito conectada sempre com todos, né? Desde da pessoa que faz toda aquela parte de deixar a loja linda, cheirosa, arrumada, né? Porque é uma parte importante essa higienização. Até o CEO, eu trato todo mundo igual, tá? Igual, né? Eu costumo dizer, desculpa a expressão, né? Perdão. Que tanto o CEO quanto eu, a gente faz xixi, cocô, arrota, tudo igual, gente. Não tem diferença. Não precisa ter medo dessas pessoas, né? Então, eu trabalho muito próxima. Mas também a cultura do local tem onde que permitir. Exatamente. As culturas dos locais onde eu trabalhei sempre foram... Trabalhei no varejo, parênteses, no varejo, sempre foi portas abertas, né? Então, assim, a diretoria nunca fecha a porta, as pessoas podem entrar, podem perguntar, podem questionar. Nas duas grandes empresas que eu trabalhei foram assim. Então, tem essa proximidade, não tem pedestal para colocar o CEO. A mesa dele não fica em cima de um pedestal, tá, gente? Então, é assim, junto com a gente. Então, isso é muito importante, essa questão de eu poder estar próxima e as pessoas me darem esse tempo que eu pedi para vamos divulgar internamente antes. Uhum. E a gente teve quase um ano para trabalhar. E como o propósito estava vinculado à história da empresa desde sua fundação, com os valores, então a gente foi trabalhando e reforçando essa cultura. De forma... antes da pandemia, eu já trabalhava com plataformas... em que eu fazia encontros ao vivo e remoto ao mesmo tempo. Todo mundo descobriu isso só agora com a pandemia. Eu já trabalhava com isso há 10 anos atrás. Tá? Então, as pessoas tiravam dúvidas, né? Então, quem estava à distância naquele tempo não era na fala, era no chatzinho. Hoje em dia a gente consegue ouvir, né? Mas era no chat. E a gente fazia as perguntas, sanava as dúvidas. E isso tudo fortaleceu. Então, exemplos, ações de endomarketing conectadas com esse propósito, né? E o propósito tinha a ver com amor, né? Então, imagina, eu vou até falar aqui, amor incondicional. Que propósito lindo, né? Porque trabalhava com um segmento de moda infantil, né? E era o amor do pai e da mãe pelo seu filho. Forte, né? Muito forte, né? Chega a me dar um arrepio aqui. Então, assim, que coisa linda a gente poder disseminar isso. E eu vou te dizer que funcionou, mesmo à distância. Tá? Mesmo antes da pandemia. Eu já vi que funcionava. Então, para mim, não foi nada difícil me adaptar e mudar as nossas rotinas para outra organização quando veio a pandemia, porque eu já estava muito acostumada em outras organizações, a home office, né? Eu já sabia trabalhar, porque empresa de tecnologia trabalha muito assim, então eu já tinha vindo de uma empresa de tecnologia. Então, passar isso para os outros, ensinar os outros como fazer, para mim foi mais tranquilo. Tá? E se tiver tempo, eu conto mais um. Conta mais um, vamos lá. O último. Também tem a ver com algo que é importante, que é cultura, que são agora valores. Tá? Tá. Pensa que em 2019 a gente recebe também um outro... Junto, implantando a gestão da mudança, gente, varejo varejo inovador é complexo ali, né? Muitas coisas e tudo ao mesmo tempo. Então, não foi 2019, perdão, foi 2020. Né? A gente começou a olhar para os nossos valores, para a nossa história de muitos anos, né, dentro dessa empresa que eu atuo hoje. E aí disse, gente, a gente precisa ressignificar, porque cultura não é estática, Cris. Ela muda também. Claro, muda sim. Óbvio que muda. Pensa que antigamente a gente inaugurava, sei lá, 4 filiais por ano, e aí a gente inaugura hoje mais... O ano passado, 80? Né? Inclusive, teve mudança de bastão aí, né? Lá na alta gestão. Isso, mudança de presidência, mudança de diretoria, né? A cultura precisa acompanhar. Então, a gente
pegou e fez um trabalho lindo com um parceiro, com uma consultoria, de ressignificar os nossos valores. E a gente se organizou por quase 2 anos. Olha só, não é do dia para a noite. A gente envolveu todas as pessoas da organização para que essa aderência ela fosse suave, tivesse sentido. E eu vou dizer para vocês hoje, a gente tem 4 meses dessa implantação, a gente em fevereiro, a gente fez a implantação, foi um desafio, porque ainda todo mundo à distância, a gente resolveu trazer 250 pessoas com todo o cuidado, todos testados, né, presencial, para poder capacitar as nossas lideranças, para elas entenderem o que eram os valores e para mostrar que eles já se faziam presentes dentro da organização, para instrumentalizá-los, para que eles pudessem levar isso para os seus colaboradores e só depois a comunicação interna vir, né, com outros materiais, com outras ações. E eu digo para ti, em 4 meses, que isso é recorde, porque o propósito, inclusive eu implantei nessa organização que eu estou também, o propósito, eu disseminei, na verdade, né, levou mais ou menos uns 2 anos para as pessoas se aculturarem bem, e eu te digo que em 4 meses os valores estão muito bem postos. Olha. É um desafio, mas não foi 2 dias ou 2 meses, porque às vezes as organizações querem fazer rápido, né, Cris? Esse é o nosso erro. Um prazo que a gente, às vezes, não sabe de onde que saiu. Quando é importante, quanto é relevante. Gente, a cultura e estratégia. Tem que ser sólido, né? Tem que ser muito sólido. E não vai mudar, muda, mas não vai levar 2 anos e vai mudar de novo, entendeu? Não, e não é uma campanha que vai resolver. Não é uma campanha. Não é uma campanha única não que resolve, né? E eu vou te dizer assim, a gente tá tendo muito sucesso com a aderência desses nossos valores e eu tô muito feliz, assim, foi um desafio, levou um grande tempo, mas a implantação foi um sucesso. Quando a base ela é sólida de preparação e a implantação tá muito bem alinhada com as pessoas, né? A gente tem sucesso. Tu veio um super case que exemplifica a questão dos gestores que a gente estava falando lá no início. Mais uma vez, exatamente. Na verdade, exemplifica vários pontos que a gente comentou aqui, mas me chamou a atenção essa questão de como que tu traz o gestor num primeiro plano para que ele se sinta, quer dizer, foram presencialmente para esse evento, né? Mesmo num momento que a gente ainda vive de certas restrições. Foi a primeira vez em 2 anos que trouxemos eles totalmente presencial. Em 2 anos, a gente não fazia essa reunião com toda a liderança. Desde a diretoria, CEO, todos os líderes estavam presentes. Porque o assunto valia a pena, né? Valia a pena. Muito a pena. Que legal. Sheila, sensacional. Muitas ideias, muitos insights. Muito legal conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Tu queres deixar alguma mensagem para encerrar? Algum ponto que a gente não falou? Gente... Primeiro, se tu vai trabalhar a comunicação, goste de gente, né? Faça com amor, com brilho no olhar, porque daí metade do caminho já foi preenchido. Porque, mais uma vez, não é o que a gente comunica, mas é o como a gente comunica, quando a gente comunica, para quem a gente comunica. E tu tá conectado com o outro nesse processo de comunicação, de endomarketing, né? De engajamento que gera o resultado. Ele é fundamental. Então, a minha dica final aqui é: ama o que tu faz, porque tu vai fazer bem melhor, o resultado vai ser muito mais positivo, e olha para quem tu faz, né? Contando o porquê. Se tu conseguir conciliar isso, não tô dizendo que é fácil, né, gente? Eu tenho, assim, de jornada quase 30 anos, né? Especificamente nessa área, um pouquinho mais de 10 anos. Mas se tu seguir esses passos adaptados à tua cultura, certamente tu vai ter sucesso. Que legal. Sheila, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. Foi um prazer te reencontrar. Espero que a gente se veja novamente mais em breve. Isso aí, vai ser um prazer, tá bom, Cris? Obrigada pelo convite. Amei. Também amei. Gente, encerramos aqui então mais esse episódio do podcast Endomarketing Brasil. Podcast Endomarketing Brasil é uma realização da Pix Media, é uma startup de tecnologia que tem soluções para revolucionar a forma como as empresas se comunicam com o seu público interno. Dá uma olhadinha lá nas nossas redes, no site www.pixmedia.com.br, as redes @pixmedia, pix.media, e sigam a gente no @endomarketingbrasil. Até quinta que vem. Um abraço.